Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal EducaInvest. Quem fala é Pinheiro. Hoje é 5 de setembro, sábado. Vamos em mais um vídeo, em nosso estudo de final de semana, estudo semanal, e dar uma olhadinha nas possibilidades de alguns trades que, se acaso vier ser acionado, posso estar executando. Então eu quero compartilhar com vocês o meu operacional, a forma de enxergar ali determinados papéis dentro do meu gerenciamento, dentro do mindset. Então, iniciando aí nosso estudo semanal referente à segunda semana de setembro aí, tendo em vista que segunda-feira é feriado, 7 de setembro, então o pregão vai se iniciar na terça-feira. Começando aqui com Pomo 4, Marco Polo, pelo gráfico semanal. Aí essa semana teve uma alta de 5,26%, e o que me chama a atenção aqui pelo gráfico semanal é o fato dele estar vindo buscar aqui, fazer o rompimento aqui dos R$ 3,08. Então, nessa expectativa, eu pensei até mesmo fazer uma antecipação do trade, olhando aqui pela questão das médias móveis, tendo em vista que eu tenho a inclinação da minha média 9 para cima. Então, quando eu tenho essa inclinação para cima, aqui me deixa configurado o setup 9.1 de compra. Então, se no início do pregão, ou seja, na segunda-feira ali, o mercado ele abrir aqui assim, rompendo os R$ 3,04, pode ser uma possibilidade de eu me posicionar em Pomo 4 pela questão do setup 9.1 de compra, e por coincidência é um setup que está aí configurado próximo de uma região de suporte aqui, que é por volta dos R$ 3,08. Então eu tenho esses dois cenários otimistas aqui na teoria para que possa acontecer em Pomo 4 pelo gráfico semanal. Então vou ficar atento aqui caso aconteça o rompimento dos R$ 3,04 e posteriormente os R$ 3,08. Então seria uma forma de antecipar o trade pela configuração de compra 9.1 e em seguida já entrando em um trade de pivô de alta. Que a gente vê aqui uma configuração, perna de impulso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar num gráfico limpo para ficar mais visível o que eu estou tentando repassar para você. Então eu tenho uma perna de impulsão, e aí eu tenho esse movimento aqui de correção, e aí tá me gerando o quê? Uma possibilidade de fazer um pivô de alta em cima desse topo intermediário, e aí posteriormente vim buscar aqui esse topo referência que está aqui por volta dos R$ 3,52. Por coincidência, o trade fazendo a relação 2:1, que é o meu gerenciamento de risco, a saída final é justamente próximo desse topo referência que está aqui próximo dos R$ 3,56. Então essa é uma possibilidade de trade que eu posso estar fazendo em Pomo 4 pelo gráfico semanal. Em relação a resistências, faixa de resistências, temos esse próprio topo intermediário aqui, essa congestão de memória de preço aqui nos R$ 3,08, e em seguida lá nos R$ 3,04, que é justamente a questão da média 200. Então seriam as duas faixas aí de memória de preço, no qual pode atuar como faixa de resistência pelo gráfico semanal. Um outro papel também que eu trago aqui em destaque em nosso estudo de final de semana é de 3, direcional, tendo em vista que deixa eu colocar no gráfico limpo para ficar mais. Eu gosto de mostrar pelo gráfico limpo, depois que eu faço a relação das médias. Eu tenho aqui ainda um movimento de alta, perna de impulsão, e eu estou nesse processo de correção. Então, DIR 3, direcional 3, está nesse processo de correção. E aí, para quem gosta de operar a questão de padrões de candle, aqui me deixou pode ser um doji ou
um spin top, depende aí de quem considera esse padrão de candle, né? Então aqui, ou a gente pode chamar de doji, ou pode chamar também de spin top. Então fica a critério de cada um. Eu particularmente eu considero aqui como um doji, ou aqui está mais parecido com spin top. Então existe essa diferençazinha desses padrões de candle. Então houve a superação da máxima dele aqui, então tentou fazer esse movimento para cima. Aí, né, semana passada não conseguiu, ficou dentro dessa faixa ainda entre os R$ 15,96 e R$ 13,96. Então me chama a atenção, cara, se superar aqui os R$ 15,96 é uma possibilidade de trade, tendo em vista que eu ainda estou dentro dessa configuração deste padrão de candle, que ele no contexto que ele aparece no gráfico, no caso no contexto de fundo ou contexto de topo, ele traz uma relevância psicológica de um padrão de alta ou um padrão de baixa. Então aqui seria um padrão de alta no sentido de que da correção desse movimento. Então se a gente for olhar o movimento como um todo, então tem uma perna de impulsão, a perna de correção, me apareceu uma figura de candle que ele traz uma relevância psicológica de padrão de alta. Então aí ele está dentro de um contexto de movimentação de alta, então gera essa probabilidade de pegar a continuação e gerar uma terceira perna de alta dentro desse movimento. Então me chama a atenção direcional 3 para este sentido. Então aqui na superação dos R$ 15,96 me chama a atenção para um trade, tendo em vista que meu stop vai ficar um pouco caro, vai ficar aí uma relação de R$ 2 para cada ação que eu me posicionar, mas a relação do ganho é R$ 4 para cada ação que eu estiver posicionado. Então a relação 2:1. Então eu estou nessa expectativa ainda em direcional 3 pelo gráfico semanal. Se eu der uma olhadinha em relação às médias móveis, a gente pode ver que o gráfico, o preço está fazendo essa correção entre a média 9. Então reforçando o que? Se gerar um candle, que ele faça um candle bem expressivo, que tenha um volume financeiro positivo, e ele vai fazer com que a minha média 9, que está entre o preço, ele comece a inclinar para cima, até mesmo acionando aqui um movimento de 9.1 de compra pelo gráfico semanal. Então são dois cenários aí que reforçam na teoria que possa acontecer na prática. Se acontecer na prática, eu vou me posicionar em direcional 3 pelo gráfico semanal, e aí geralmente uma operação que vai durar de 3 a 4 semanas, então fica mais parecido mais com um position que até mesmo um swing trade, né, tendo em vista que é pelo gráfico semanal. E iniciando aqui pelo gráfico diário, deixa eu mostrar aqui para vocês pelo gráfico diário, JBSS3, JBS. O que me chama a atenção no gráfico diário, uma possibilidade de trade, até mesmo tendo em vista que ainda seria um trade contra a tendência, tendo em vista que eu tenho esse movimento e eu tenho essa outra perna aqui. Então digamos que pela questão da perna aqui pode ser um movimento de correção e depois gerar um pivô de baixo aqui na superação dessa faixa de R$ 21,45. Se a gente for olhar, deixa eu só diminuir mais o zoom, a gente vai ver que essa aqui é uma região importante de faixa de preço que tem servido como suporte aqui em JBS. Então ali deixa eu só ser mais exato, entre R$ 21,66 e R$ 21,35 seria uma faixa de região de memória de preço que tem uma força muito expressiva por parte dos compradores, que é justamente servindo como suporte. Então temos dois contextos aqui interessantes que me gera essa confiança de poder fazer esse trade se vier superar aqui, se vier fazer um candle que supera os R$ 22,12. Qual seria esses dois cenários que me traz essa possibilidade de se posicionar em JBS? O primeiro cenário, no caso, o primeiro fator é a questão de ser uma região de suporte, que a gente pode ver que historicamente tem atuado bastante como suporte. Então tem uma faixa
é uma faixa de preço bastante importante. A gente pode ver que já teve aqui vários toques nessa região aqui, então é uma faixa de preço bastante importante. Então no candle de sexta-feira foi justamente o que aconteceu. Ele veio dentro dessa faixa, dessa zona de suporte, essa zona de preço, e fechou acima. Esse fechamento acabou gerando o que? Acabou gerando uma figura de candle. Que figura é essa? O famoso martelo, né? Então ele está bem parecido com o martelo da literatura, né? Se a gente for ver a questão de martelo da literatura, é mais ou menos esse tipo de martelo aqui que eu falo, o martelo padrão de candlestick de martelo na literatura de análise gráfica, análise técnica, é mais ou menos esse padrão aqui, no qual geralmente não pode haver sombra, enfim, no caso uma sombra no sentido superior aqui, um paviozinho. Então o martelo de livro ele fala essa questão aqui, mas aí ainda eu considero aqui como martelo, sim. Eu não vou ignorar a questão da sombra, por isso a minha entrada está acima da máxima desse martelo. Então eu tenho dois fatores que me gera essa possibilidade de trade de JBS. Um fator é que ele veio violar a zona de suporte, fechou acima. Então, mais uma vez, a memória de preço, no qual eu estou comentando, serviu como suporte, e aí deixou em cima desse suporte um padrão de candle de martelo, que na psicologia de candlesticks a gente vai ver que esse padrão de martelo dentro de um contexto, que contexto é esse? Uma zona de suporte ou uma zona de fundo, ele traz uma relevância de reversão de tendência. Então, talvez não pode ser uma reversão da tendência, mas sim uma reversão de movimento, que a gente pode aguardar o quê? Possíveis 2 ou 3 candles aí que façam essa reversão de movimento, tendo em vista que eu tenho aqui a minha média 20, e minha média 200. Então eu posso ficar nessa expectativa que ele tente fazer um movimento de correção até mesmo próximo da minha média 20. Se é caso acontecer isso, e depende do padrão de candle que ele vai deixar, eu saio da posição, porque depende do padrão de candle que ele deixe, vai caracterizar o que? Um movimento de perna de impulsão, perna de correção, e aí tentando gerar um novo movimento para baixo, gerando um pivô de baixa. Então aí seria um trade contra a tendência, mas pode ser o que? Pode ser a reversão do movimento de fato. Como assim, Ari? Digamos que JBS tente fazer algo parecido com isso aqui nas próximas semanas, e em seguida gere um candle aqui, aí depois faça um movimento de correção, e aí depois gere um fundo, deixe um fundo maior do que este aqui atual, e em seguida ele gera essa caracterização de movimentação para cima novamente, gerando aqui um pivô de alta nesse suposto topo teórico aqui. Então tem um movimento aqui, a correção, só que ele deixou um fundo maior do que o anterior, gerou padrão de pivô de alta em cima desse topo atual, então se caracteriza a reversão dessa tendência. Então esse martelo aqui que foi formado no topo, nesse fundo aqui em JBS, ou ele pode significar o quê? Uma correção, ou ele pode ser o provocador ali, ou o iniciador da reversão da tendência em JBS. Então temos esses dois cenários. Então nesses dois cenários eu vou pensar em fazer o meu trade aqui na superação dos R$ 22,12. Outro papel também que me chama a atenção é Siderúrgica Nacional, CSNA 3. Tá bem parecido ali com a questão de JBS no sentido de figura de padrão de candle, né? Então aqui é uma figura de que a gente chama de spin top. Então aqui ele está mais parecido com o spin top, bem parecido com o spin top da literatura gráfica, da literatura de candlestick. Então aí na superação dos R$ 15,20 com stop abaixo da própria mínima do candle, me reforça aí essa probabilidade na teoria de entrar nesse trade, tendo em vista que eu estou aqui bem próximo da região do topo, desse topo aqui por volta
dos R$15,90. Se a gente for diminuir o zoom, a gente pode ver que este topo aqui, por coincidência, é um topo referência aqui dessa movimentação que CSNA3 vem fazendo após o início do coronavírus, após o início da pandemia, que acarretou a queda mundial de todas as bolsas, enfim. Então, eu estou dentro dessa expectativa, tendo em vista que eu tenho um movimento de impulsão, estou em um movimento de correção, e aí superação dos R$15,20 me gera essa possibilidade de trade aqui em CSNA3, Siderúrgica Nacional. Então, tá bastante interessante, tá um gráfico bem bonito pelo diário. Se a gente for dar uma olhadinha em relação às médias móveis, eu tenho aqui um movimento aqui que a gente chama de PC, né? Um PC de compra. PC de compra esse é quando um gráfico ele fecha ali próximo da média 20 e aí gera o setup PC contínuo, ponto contínuo. Se eu não estou enganado, é um setup desenvolvido por Alexandre, acho que não é Alexandre, não, Storm, se não estou enganado, acho que é desenvolvido por Storm, e ele foi bastante popularizado por Palex, né? AT Palex, Alexandre Palex. Não estou lembrando muito bem qual é o nome dele completo. É Alexandre, mas ele é mais conhecido como Palex. Mas se eu não estou enganado, se eu não estou falando besteira, ele foi desenvolvido aí por Storm. Então, me chama a atenção esses dois fatores: figura de candle, que eu considero aqui como um spin top de alta, PC de compra, correção na média 9. Então, tenho esses fatores que podem gerar essa possibilidade aí de continuação desse movimento em Siderúrgica Nacional. Outro papel também que me chama a atenção é Marfrig, pelo fato dele estar vindo fazer uma correção ali próxima dos 38% de FIBO, né? Então, eu fiz a retração de FIBO aqui dessa perna de impulsão, e aí 38% de FIBO aqui está próximo dos R$16,52, e aí no pregão sexta-feira ele veio aqui ficou aqui entre 38% e 50% de FIBO e fechou acima, um pouco acima da retração de 30% de FIBO. Então, me gera no que aí? Se eu tenho uma possibilidade entre este candle e deixa eu só ajustar aqui. Você tem uma possibilidade entre este candle e o meu topo referência. Se entre esse espaço eu tenho uma oportunidade de gerar lucro, então eu posso pensar em fazer uma antecipação de trade sem esperar que faça uma movimentação de pivô em cima dessa faixa de R$18,35. Então, nessa expectativa, eu estou pensando em entrar em Marfrig, se no pregão de terça-feira aí me gerar um candle que faça a superação dos R$17,12 aí, gerando aqui, quem sabe, um pivô de alta em cima da região dos R$18,35, que é o meu topo referência aqui nessa perna de impulsão e correção. Então, pernas de impulsão, correção, a expectativa é a continuação de alta. Se eu for dar uma olhadinha em relação às médias, eu tenho a minha média 9 inclinada para baixo, e aí já foi acionado aqui o trade 9.1 de venda, só que acabou fechando acima da média 20, deixando também configurado o padrão de PC de compra. Então, eu tenho esses dois fatores parecido com CSNA3, Marfrig também está nesse cenário bem parecido, né? Um padrão de candle que ele tem um fator psicológico de reversão de tendência, ou seja, um padrão altista de viés de alta, e aí eu tenho também a configuração do setup de PC de compra, né? O ponto contínuo de compra, que é o setup que vem a correção aqui na média 20 ou 21. No caso, eu uso a 20, mas geralmente esse setup ele é uma correção na média 21. Mas em questão de 20 para 21 não vai mudar muito, não vai alterar muita coisa. Então, eu tenho esses dois fatores
tanto em CSNA3 e Marfrig pelo gráfico diário. Então me reforça aqui na teoria que se vinha superar a máxima do candle de sexta-feira, é uma possibilidade de trade, tendo em vista que eu tenho uma relação, né, de 82 centavos para cada ação que me posicionar e vou buscar com relação de R$ 1,64 para cada ação que me posicionar. Um risco de 4,8 para pegar aqui um ganho de 9,6%. Tem uns papéis também que eu separei também na ponta da compra, que é Smiles, enfim. Só que aí eu vejo ela mais num contexto de movimentação aqui na superação dos R$ 15,43. Então eu tenho um movimento dessa perna de impulsão e aí eu vejo que uma correção aqui dentro desse canal que está alargando aqui. A gente pode ver que é um canal meio que um alargamento desse canal, só que eu fico na expectativa que eu tenho aqui uma linha, essa linha superior, que ela traz uma referência sobre um LTB. Então eu posso considerar essa linha inferior como um LTB, já que eu tenho uma certa inclinação aqui, eu tenho 3 toques, então eu considero como um LTB e consecutivamente se torna uma linha de resistência. Então eu estou nessa expectativa se superar os R$ 15,43 com stop abaixo desse fundo aqui. Então para mim isso aqui é um fundo aqui por volta dos R$ 14,56, para mim é uma possibilidade de trade, uma relação aí de 87 centavos por ação, para buscar um ganho aqui de R$ 1,74. Então digamos que teoricamente no pregão de segunda-feira, ou na terça-feira, desculpe, abra um candle aqui, fechando acima dos R$ 15,43, existe essa possibilidade de trade, né, buscando aqui, quem sabe, esta movimentação em Marfrig e posteriormente vindo lá no nosso alvo lá em R$ 17,17. Então aí eu vejo bastante otimismo na teoria que aconteça na prática. E eu separei também aqui 3 papéis na questão mais de radar mesmo, né? Eu considero aqui 3 papéis na minha linha de radar, começando aqui com Cogna 3, o que eu vejo aqui na questão. Eu não gosto de operar na ponta de venda, mas seria mais aqui uma questão de entrada de venda na perda aqui dos R$ 5,17, tendo em vista que eu tenho essa perna de impulsão e eu tenho aqui essa correção na linha do tempo, uma correção do preço na linha do tempo, deixando aqui uma faixa de acúmulo de preço, uma lateralização de certa forma, um range, que a gente chama também. Então, se vier, digamos que teoricamente aí, terça-feira gera aqui um candle que venha violar essa faixa aqui dos R$ 5,70, então vai gerar esse pivô de baixa aqui em Cogna 3, e as próximas faixas de suporte que eu vejo que é bastante interessante em Cogna 3 vai estar lá por volta dos R$ 3,98. Então ficar atento, se ela vier perder aqui os R$ 5,70, a possibilidade de vir buscar os R$ 3,98 é grande. Se for ver a questão, deixa eu fazer aqui a projeção de FIBO, que é a projeção 1, 2, 3. Então, na projeção de FIBO 1, 2, 3, está meio que extravagante, né? A projeção de FIBO 1, 2, 3, o alvo seria lá por volta, no caso de 100%, seria lá em R$ 1,97. Deixa eu ver aqui a projeção de FIBO na retração do movimento. Só um momentinho, tá, pessoal? Eu tenho aqui esse movimento, tem uma região de acúmulo, digamos que aconteça aqui a superação. Então, o próximo movimento, vou deixar aqui, se não estou enganado aqui. Então, no caso aí, fica bem próximo aqui dos R$ 3,75, que seria justamente essa região aqui desse fundo aqui, que foi o fundo ali deixado pela mínima da questão do coronavírus, da pandemia, aqui nos R$ 3,98. Então ficar atento aí se
perder aqui os R$ 5,70, a probabilidade aqui de vir buscar os R$ 3,90 é grande, pessoal. Então aí quem está posicionado, ajuste stop, e aí seria uma possibilidade de trade. Eu não gosto de operar na ponta da venda, mas eu vou monitorar aqui, se acaso vier acontecer algo parecido com isso aqui, se vier superar os 5,70, eu posso até pensar em fazer um trade aqui. Deixa eu só ver aqui a relação, uma relação de 50 centavos de risco por ação. Outro papel também que me chama a atenção é BBAS3 pelo gráfico, não sei se é pelo gráfico de 60 minutos. Não entendi porque eu separei aqui. Acho que eu me confundi. Desculpa, pessoal, não é esse papel aqui, é B3. B3, SA3. B3 aqui deixou aqui um padrão de martelo em cima de um possível fundo. Então temos possível fundo, mas aqui o que me chama a atenção em B3, um cenário interessante seria o que? Formar um pivô, correção e depois subir para cima. Então seria uma possibilidade de trade em B3. Fora isso, eu opto em ficar de fora, tendo em vista que eu tenho tanto a média 20 como a média 9 por cima do preço e não existe essa expectativa que haja uma inclinação da média 9 para cima. Então eu fico atento nesse sentido. Outro papel também que eu coloquei como radar é BBDC4. BBDC4, deixa eu ver se foi pelo... Só um momentinho, pessoal. Isso, BBDC4 no sentido desse candle que foi formado aqui nesse fundo. Então aqui seria uma forma de que eu estou de olho que nessa correção do pullback aqui próximo de R$ 21,04, gerando uma figura de candle gerando uma figura de candle, e aí posso entrar aqui no padrão de candle buscando esse movimento aqui em BBDC4. Então existe essa possibilidade também, é um papel que vai estar no meu radar aqui, que eu estarei acompanhando nos próximos pregões. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso estudo semanal aí. Desejo para vocês um ótimo feriado aí, bom descanso para vocês e ótimas operações para a gente nessa segunda semana de setembro. Agradeço para quem ficou aí até o final do vídeo e um ótimo final de semana, se Deus quiser.